Enquanto isso, na sala de justiça. Ei, Zane, e se a gente inventasse um videogame super inovador? Grande ideia, irmãozinho, é pra já! Super Retro Games ativar! Forma de um Super Nintendo! Forma de um Super Famicom! E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, hoje eu queria mostrar pra vocês mais uma aquisição que eu fiz pra coleção. Na verdade já faz algum tempo que eu comprei, galera, mas estava esperando o momento certo para o vídeo, ainda mais porque faltava comprar alguns acessórios. E chegou a hora, galera, de mostrar pra vocês um Super Famicom, quer dizer, Super Nintendo... Não, peraí. Galera, é um Super Nintendo europeu. Tá aqui o nosso Super Nintendo europeu. Muitos podem estar se perguntando, pô Daniel, mas isso aí é um Super Famicom, não é? Não, galera, mas tá escrito Super Nintendo. Como isso é possível? Então, galera, isso aqui é o Super Nintendo, foi lançado na Europa em 1992. Lembrando que o Super Famicom foi lançado no Japão em 1990. O Super Nintendo, o norte-americano, foi lançado em 91. E em 1992 foi lançado na Europa e na Austrália. E em 93 no Brasil. E na Europa, galera, ele saiu com esse design aqui de Super Famicom. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco em mais detalhes, mas tá aí, não é um item exatamente raro, mas é bem difícil de conseguir, galera, ainda mais nesse estado aqui. E onde que eu consegui isso aqui, galera? Nos nossos amigos do Galpão dos Games, tá até o selinho de garantia do console aqui. É só ir dar uma olhada, eu vou colocar aqui mais perto para vocês verem como tá lindo esse Super Nintendo europeu. Ele tá branquíssimo, olha só, é uma versão alemã, aqui o símbolozinho de garantia do Galpão, galera, e tá realmente maravilhoso, tá muito mais bonito do que o meu Super Famicom, que tá doce de leite. Eu preciso deixá-lo mais branquinho. E aí pessoal, só para mostrar para vocês as diferenças estéticas do aparelho, aqui é interessante que tá escrito ó, PAL Version, né? No Super Famicom tá escrito algo diferente. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá escrito Use Cassette with Super Famicom Mark Only. Aqui não, aqui tá escrito já que é uma versão PAL. No mais, a mesma formatação do Super Famicom japonês, botão de Power, Eject, Reset. E aqui a diferença que tá escrito Super Nintendo ao invés de Super Famicom. E no mais, muito bonitinho, com os 4 pezinhos de borracha, com essa etiqueta aqui lá da Alemanha, tem até a águia aqui da Alemanha, aqui o adesivinho da Alemanha também, os 4 pezinhos de borracha, atrás também bem padrão, entrada AV, cabo RF, seleção de canal 3 e 4 e a entrada da fonte. E galera, outra particularidade também que tem este Super Nintendo europeu é o controle. Então, como a gente viu que esse Super Nintendo europeu ele é uma mescla do americano por causa do nome e do japonês por causa do formato, isso também se repete nos controles, pessoal. Vou mostrar para vocês o controle. Esse controle aqui eu comprei no eBay, galera, e coincidentemente ele é alemão. Ele é do Super Nintendo europeu alemão, galera. É esse aqui, ó. Eu comprei de um vendedor da Alemanha, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem ver que ele é igual ao controle do Super Famicom. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o japonês Super Famicom, mas ele vem escrito aqui Super Nintendo. Então você vê que curioso, né? Como se fosse um controle de Super Nintendo misturado com o Super Famicom. Eu vou mostrar para vocês agora do Super Nintendo, que eu tenho aqui também, ó. Esse aqui é o do Super Nintendo, ó. Então o Super Nintendo tem esses botões de cores mais frias, como já é de praxe ali nos modelos norte-americanos, uma coisa mais fria. E o japonês, assim como o europeu, tem uns botões coloridos, só que tá escrito Super Nintendo aqui em cima. Então é bem curioso. A original tá escrito aí Nintendo, bonitinho. E aqui atrás também, não sei se vai dar para focar, tá assim, ó lá, Super NES PAL Controller, tá vendo? Dá para ver ali entre parênteses depois do Super NES. E galera, como eu tinha comprado só a cabeça lá no galpão, eles só tinham o console, né, sem nenhum acessório, eu comprei desse mesmo vendedor do eBay uma fonte original. Comprei a fonte original do Super Nintendo europeu, que é essa aqui, ó. Ela vem até nesse formato que tem 2 fios, não é muito comum, diferentemente da fonte do Super Famicom do próprio Super Nintendo, mas tá aí também, ó, original, e também é alemã. Essa daqui também é alemã, então dei sorte de achar um vendedor no eBay que também vendia os acessórios alemães do Super Nintendo, já que o meu Super Nintendo europeu também é alemão, então fica tudo em casa ali na Alemanha. Só que essa fonte tem uma particularidade, pessoal, principalmente nessa época, não existia muitos aparelhos bivolt como hoje. Essa fonte é 220 volts. O videogame não, mas a fonte é. E pessoal, muita gente pode estar se perguntando, mas não serve a fonte do Super Nintendo ou do Super Famicom? Pois é, galera, eu testei aqui, eu tenho as duas fontes originais, elas não servem. Esse pininho aqui que vai ali atrás do Super Nintendo, ele é diferente, pelo menos as duas fontes originais que eu tenho não entraram, o pino não encaixa. Teria que ter algum tipo de adaptador,
alguma coisa assim para resolver. Aí o que eu fiz, galera? Eu comprei no Mercado Livre um transformador. Esse transformadorzinho aqui, ó. Esse conversor transformador que entra 110 e sai 220. É um transformadorzinho pequeno para produtos de corrente não muito alta e por isso ela é indicada para aparelhos assim não muito grandes, que não consomem tanto assim, como é o caso desse videogame aqui do Super Nintendo. E felizmente funcionou, galera. Eu já fiz o teste aqui, funcionou. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uns testes. Ah, galera, e falando dos cartuchos, os cartuchos de jogos, eu tenho um cartucho que eu comprei no Mercado Livre. Um fato curioso também, eu achei bem difícil encontrar cartuchos de Super Nintendo europeu, no cartuchos PAL, sistema PAL, que é o sistema aqui europeu que roda o nosso Super Nintendo. Inclusive é aí que mora a maior polêmica dele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E vou mostrar para vocês então um cartucho do Super Nintendo europeu, galera. Tá aqui, ó, deixa eu focar. Eu tenho um cartucho interessante, ó, do Wing Commander. Acabei de fazer um vídeo sobre o Wing Commander 3 pro PlayStation 1. Vou deixar passando aqui no card para vocês darem uma olhada. Aquele tipo de jogo com filme, misturado com filme, estrelado pelo Mark Hamill, o Luke Skywalker lá de Star Wars. Mas essa aqui é a primeira versão, galera, que saiu para PC e também saiu para Super Nintendo. E note que é interessante que essas versões PAL, galera, eles têm essa faixinha branca aqui, tá vendo? Geralmente eles têm essa faixa branca e aqui vocês podem ver que tá escrito, ó, PAL Version, que é a versão europeia. E atrás também vocês veem que todo o escrito aqui também é no sistema europeu, inclusive, de novo, ó, que coincidência, novamente é alemão. Novamente esse cartucho aqui também é alemão, então eu achei também um cartucho difícil de achar. Eu não consegui achar ninguém vendendo ainda esse jogo, fora esse vendedor lá do Mercado Livre, esse Wing Commander versão PAL europeia. Então você vê que o cartucho, galera, ele tem o formato do cartucho do Super Famicom, tá aí o cartuchinho famoso do Super Famicom, esse aqui é do Super Mario World, e ele é bem diferente do cartucho norte-americano, que para variar aquela coisa mais quadrada, assim, um pouquinho mais careta, né? Eu acho, pelo menos. Esse é o cartucho norte-americano. De qualquer maneira, não deixa de ser bonito, ainda mais esse cartucho icônico do Street Fighter 2. Esse aqui tá bonitão, ó. Que lindão que ele tá. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês sobre alguns detalhes, algumas curiosidades desse Super Nintendo europeu, que é a seguinte: diferentemente das outras versões, a versão norte-americana que eu tenho aqui e a versão japonesa, que é essa aqui do Super Famicom, versão doce de leite, que eu tenho que tirar vergonha na cara e fazer um Retrobrite. Essas versões aqui, galera, apesar das diferenças estéticas, internamente eles são o mesmo console, eles têm o mesmo hardware. Você só tem aquela trava física dos cartuchos, você não consegue inserir um cartucho de Super Nintendo no Super Famicom e vice-versa, a não ser que no caso do Super Nintendo você quebre as travinhas aqui do lado, uma trava física de plástico, para você poder encaixar o cartucho do Super Famicom. Mas fazer o contrário, colocar um cartucho do Super Nintendo no Super Famicom, não dá, a não ser que você use adaptadores. Tem adaptadores também, que você coloca o primeiro adaptador no console e depois você coloca o cartucho do Super Famicom ou do Super Nintendo de acordo com o console que você queira utilizar. Pessoal, uma diferença bem marcante que tem entre as versões é que a versão do Super Nintendo europeu, ela roda em 50 Hz, ao contrário das outras duas, americana e japonesa, que rodam em 60 Hz. Isso está relacionado ao contexto lá da Europa, pessoal, das televisões que eram usadas na época, que utilizavam essa frequência de 50 Hz, que gasta um pouco menos de energia do que as de 60 Hz. E aí, pessoal, o que vai significar essa taxa de 50 Hz? Se eu for jogar um Super Nintendo europeu, que é sistema PAL, numa TV NTSC, a gente vai ter o jogo rodando quase que 20% mais lentamente do que o normal. E também a imagem fica um pouco mais achatada, são colocadas duas faixas pretas, então a imagem fica um pouco mais achatada, que é uma das limitações que o pessoal da Europa enfrentou pelo fato do Super Nintendo europeu operar em 50 Hz. E aí, pessoal, falando novamente sobre a trava de região, a gente lembrou aqui que as travas de região entre as versões americana e japonesa são físicas. Você consegue jogar cartuchos japoneses em console Super Nintendo e vice-versa, fazendo aquelas adaptações que a gente comentou, mas no Super Nintendo europeu, pessoal, existe uma trava eletrônica. Existe um chip de trava, o pessoal chama de SIC, CIC, que não permite que cartuchos de outras regiões sejam jogados nesse console europeu e vice-versa, a não ser que se faça uma modificação no console, em que você tira essa trava, você inibe essa trava. E aí, pessoal, já vou adiantar para vocês que eu fiz um teste aqui com alguns jogos, e alguns jogos japoneses, tem que ser o jogo japonês para ele entrar aqui no Super Nintendo europeu, por causa do formato, alguns jogos funcionaram, o que me dá a impressão que esse console aqui, galera, deve ter sido sim modificado para ele poder rodar os jogos japoneses, jogos de outras regiões. Mas olha que interessante, pessoal, tem alguns jogos mais novos, por exemplo, Donkey Kong
Country ou Donkey Kong Country 2 ou 3, que aparece uma mensagem na tela dizendo que esse jogo não é compatível com este aparelho. E aí, dando uma pesquisada, eu vi que foi a Nintendo que fez isso, que com o avanço da tecnologia ali, os cartuchos de jogos mais novos, como é o Donkey Kong Country, eles conseguiam colocar uma tecnologia em que o cartucho conseguia perceber que o console era modificado e assim impedir que o jogo fosse rodado. Mas pessoal, como sempre eu gosto de fazer aqui, eu não gosto só de falar dos consoles, acho que é legal a gente falar da história, mas eu gosto sempre de mostrar funcionando. Só que dessa vez eu não vou colocar aqui na tela pra gente olhar não, pessoal, vou jogar lá na minha TV de tubo pra gente ver essas diferenças, porque tem umas diferenças ali, principalmente os jogos japoneses. Tem jogo que tá rodando um pouquinho mais lento, tem jogo que não tá. Quero mostrar pra vocês o jogo europeu rodando também. Então vamos dar uma olhadinha, rapidinho a gente mostra ali, joga um pouquinho e conhece um pouquinho desse console super curioso no nosso Super Nintendo europeu. Então ó, bora lá! Já tá ligado o nosso Super Famicom, nosso Super Nintendo europeu já tá ligado a nossa TV do Relâmpago Marquinho, tá ligado com o cabo AV. Eu acabei não falando, eu não comprei o cabo AV europeu, eu tô usando um cabo AV que eu já tinha aí, galera, aquele bem simples do Super Nintendo. E vou testar primeiro, galera, o jogo europeu. O nosso Winger Commander tá aqui, bonitão. Vou colocar e vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Tava funcionando até agora há pouco. Olha lá. Vamos ver. Só porque eu falei não funcionou. Primeira vez que não funciona de primeira. Vamos tentar de novo. Agora sim. Então tá aí, galera. Nosso Winger Commander, Chris Roberts Games. Vamos lá. Deixa eu ver como é que ele tá rodando. Tá tudo em alemão. Olha lá. Deixa eu ver se tá normal a imagem. A imagem tá linda. Olha, galera, mas dá uma olhada aqui, ó. Tem uma faixa aqui, tá vendo? Uma faixa preta aqui e uma faixa preta aqui. Como a gente falou, o jogo roda, mas é um pouquinho mais achatado. Vou colocar qualquer nome aqui. Vamos colocar DB Falcão rapidinho. Aí, pronto. Ó, tá vendo, galera, como ficam essas faixas aqui, ó. Então o jogo é um pouquinho mesmo, ligeiramente mais achatado, ó. Vamos colocar aqui, acho que pra já ir pro jogo. É até legal pra muita gente como eu, por exemplo, conhecer esse jogo. Olha que legal. O comando ali que ele faz com a mão, ó. A imagem é maravilhosa. Isso é uma coisa que é uma opinião muito particular minha. Você pode ter conversor de vídeo, você pode fazer o que você quiser para ligar em TV moderna. Vai ter imagem boa, cabe SCART, mas nada se compara a uma imagem de uma boa e velha TV de tubo, pessoal. Olha só que imagem linda. Para vocês aí talvez não esteja perfeito, mas para mim aqui a imagem tá muito linda. E cara, falando da velocidade do jogo, eu tô achando normal, não tô achando nada lento. Não sei se é porque o jogo já tá em sistema PAL, tirando a questão das faixas pretas ali, que o jogo ficou um pouquinho mais achatado. Aliás, nem dá para perceber muito, mas de velocidade eu acho que não, tá normal. Eu não consigo acertar ninguém aqui, né? Só tomar fumo. Então beleza, galera, rapidinho, só para testar mesmo. Nosso Winger Commander tá funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos agora para o desafio aí. Vamos colocar um jogo japonês que originalmente ele não funcionaria nesse console se ele não estivesse modificado. Mas como vocês vão ver que ele vai funcionar, já é quase certo que ele foi modificado, ó. Tá lá. Super Mario World. E note aqui, galera, olha a faixinha, ó. Faixinha preta aqui, faixinha preta aqui, ó. Vamos colocar para rodar, pra gente ver se a velocidade do jogo tá ok. Eu acho que tá ok, galera. O que vocês acham aí? Não acho nada de lento, não. Ó, tá normal, ó. Imagem muito boa. Realmente fica um pouquinho mais achatado, dá pra perceber. Mas também dá pra perceber porque eu vi isso, viu? Se eu não tivesse visto, talvez eu nem teria reparado. Agora eu comecei a reparar. Então tá aí, galera. Super Mario World também. Um cartucho japonês, hein? Testado. Então pra vocês verem essa questão das faixas. Então ele realmente fica com esse aspecto de imagem que ele põe essas faixas aí em cima e embaixo. E acaba deixando o jogo um pouco mais achatado. Mas então tá bom, pessoal. Deu pra gente ver. Deixa eu tirar. Agora é o seguinte, galera. Eu vou colocar pra vocês verem um Street Fighter 2, tá aqui, ó. Street Fighter 2, o padrãozão. Vamos ver se ele vai rodar de primeira. Porque esse jogo aqui eu acho que ele tá um pouquinho mais lento, ó. Rodou de primeira, ó. Tá top esse Super Nintendo, tá muito bonito. Engraçado que é o Super Nintendo mais bonito que eu tenho, né? Que é o que tá mais branquinho. Ó, vou colocar pra rodar. Vamos ver se ele vai realmente ficar um pouquinho lento, como ficou quando eu testei. Pra vocês verem, quer ver? Olha lá. Ó, galera, dá pra perceber?
Ó, tá um pouquinho mais lento, eu acho. Ó, tem hora que parece que não, parece que ele dá uma ajustada, mas eu acho que tá mais lento um pouquinho. Tá vendo? Que é o padrão de 50 Hz. O jogo é japonês, mas o console, olha como ele é lento. Ó, tá vendo? O jogo tá mais lento. Pelo menos é impressão minha. O que vocês acham aí? Ó, esse golpe é bom pra ver que tá lento. Quando pega pra bater na cabeça, dá pra ver que é bem mais devagar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no segundo round. Olha como tá mais lento mesmo. Tá mais lento. Poxa, deixa eu bater na sua cabeça um pouquinho, vai. Ó, dá até tempo de devolver. Quando você faz esse golpe, ela escapa. Ah, deu certo. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó. Tá vendo como é mais lento? Deu pra ver, né, pessoal? Ele roda o jogo, mas ele é mais lento. Mas assim, pessoal, não é todo o jogo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu nem ia mostrar, mas vou mostrar pra vocês o outro Street Fighter. Street Fighter Turbo. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vamos ver se vai rodar de primeira também. Esse é mais chatinho pra pegar, tá? E outra coisa, pessoal, tem jogo que simplesmente não liga. Eu tentei várias vezes, passei algo isopropílico, jogos que eu sei que já funcionam no meu Famicom, no meu Super Famicom, e aquele simplesmente não abre. Ó, aquele rodou, agora rodou. Deixa eu pular rapidinho lá pra luta pra vocês verem a diferença. Ó, pessoal, vou lutar lá com o Zangief. Olha a diferença, ó como tá rápido agora, ó, velocidade normal, ó. E também é um jogo do Super Famicom. Uma cacetada aqui no... Ó. Deu pra ver, né, que não tá lento mais. Só na pernadinha. Vocês viram que não tá lento como tava o outro Street Fighter, né? E é um cartucho também japonês. Então, assim, não sei muito bem como o console identifica, né? O que tem em cada chip aí de cada cartucho. Mas a questão é que não é pra todo jogo que isso acontece não, galera. Mas então, beleza. Deixa eu tirar aqui, ó. E por último, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tinha comentado do Donkey Kong. Eu tenho um Donkey Kong aqui. Dos últimos jogos do Super Nintendo. Da última fase ali do Super Nintendo. Vamos ver. Deixa eu ver se ele vai rodar. Só pra vocês verem, ó. Não é toda hora que ele funciona. Olha lá, ele dá o símbolo da Rare, musiquinha, tá vendo? Tudo certinho. Olha lá, bonitão, apresentação. E, de repente, olha lá, ó, esse game não está designado para o seu Super Famicom ou Super Nintendo, ó, Super NES. Nintendo. Então tem uma trava, galera, como a gente falou lá no vídeo, e pelo que eu pesquisei, para os cartuchos mais novos do Super Nintendo, a Nintendo colocou realmente uma trava que identifica que o console foi modificado, e mesmo ele sendo modificado, ela não deixa rodar. Mas olha, eu testei vários jogos, pessoal, testei, sei lá, uns 15 jogos de Super Famicom, e só os Donkey Kongs 1 e o 2 é que não rodaram, tá? Dos que eu testei. Então tem essa particularidade, mas vocês viram também que ele roda os outros jogos. Super Mario, por exemplo, roda direitinho. Outros jogos aqui como Street Fighter 2, o comum, né, o primeirão, ele roda, mas roda lento, mas ao contrário, Street Fighter 2 Turbo roda normal. E também a questão das faixas cobrindo em cima e embaixo o jogo do Super Nintendo europeu. Mas então tá aí, galera, Super Nintendo europeu demonstrado. De qualquer maneira, um videogame muito bacana. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam aí do nosso Super Nintendo europeu? Curtiram? Gostaram dele? Bem legal, né? Vocês viram ali que alguns jogos realmente rodam, tem outros que não rodam. O jogo europeu rodando tranquilamente. Mas de qualquer maneira, galera, acho que para coleção, isso aqui realmente é uma relíquia, é um console bem difícil de achar. Ainda mais esse estado aqui que o Galpão dos Games conseguiu para mim. Então acho que é um console bem legal, assim, bem bacana, que vai brilhantar aí a minha pequena coleção. Mas então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos, seus familiares. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal. Parafraseando o nosso amigo Coelho, galera, seja gentil com as pessoas, vamos praticar a gentileza, porque é disso também que o mundo está precisando muito. Mas então é isso aí, pessoal, eu vou ficando então mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.